Glória a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Boa noite a todos. Amém? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem teve um dia abençoado, diga aleluia. Graças a Deus. Para a gente ganhar tempo, que hoje nós temos aqui ainda a realizar a Santa Ceia do Senhor, pegue sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João é um versículo bem conhecido, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vamos ler o 16 e o 17, amém? Para você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar por aqui. Não sei se é a mesma versão a qual a minha Bíblia está escrita, mas assim diz a palavra: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Somente ter aqui. Coloque a sua Bíblia aí no banco. Pegue na mão desse seu irmão mais bonito, né? Que estiver aí. Olhe para ele e diga para ele que você se sente feliz de ver ele mais uma vez aqui. Diga para ele o quanto ele é importante. Diga para ele o quanto ele é importante. Diga, irmão, já estava com saudade, porque nós se vimos de manhã num café compartilhado, na manhã de consagração. Amém? E eu sei que Deus ele está nesse lugar. Agora diga para o seu irmão: irmão. Diga para o seu irmão, olhe para ele e diga assim: irmão, agora é hora da palavra. O negócio vai ferver nesse lugar. E eu peço que a gente preste atenção. Não é hora de estar conversando. Amém? Amém? Quem faz essa aliança comigo, diga amém. Amém. Nós não vamos demorar nessa palavra. Prometo para você que quando for 22 horas, a gente está indo todo mundo para casa. Quando o apóstolo Paulo ele diz: hoje eu não vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então quando Cristo vive dentro da gente, a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente sempre está na disposição para que Cristo faça aquilo que Ele quiser fazer. Então se Ele quiser que a gente faça uma vigília aqui, a gente vai fazer. E quem vai impedir isso? Vamos orar. Espírito Santo, mais uma noite estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos que essa noite não venha a ser diferente das outras, a qual caiu o fogo dos céus, teve unção, poder e ousadia sobre a vida da Tua igreja. E como de costume eu tenho falado, Senhor, que aqui a Tua igreja se reúne como está no livro de Atos dos Apóstolos. E a Tua Bíblia diz, a Tua palavra diz, que um vento impetuoso tomou aquele lugar e toda a casa foi cheia. E que essa noite o Teu Espírito Santo tem o mesmo poder de agir e fazer sobre esse lugar as Tuas maravilhas. Não deixe ninguém quieto, não deixe ninguém parado. Que no momento da palavra todos possam glorificar, todos possam exaltar o Teu nome. Independente de qualquer coisa, o Senhor é o centro de tudo aqui. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, e não deixe que nada venha a sair se não estiver de acordo com a Tua vontade. Transmite o milagre e apacenta o Teu rebanho, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. E assim eu coloco a minha vida na Tua disposição, para que o Senhor venha falar através dos meus lábios e me usar como instrumento, Senhor. Me dá inspiração para transmitir a Tua vontade. E aquilo que, Senhor, que o Senhor quiser acrescentar no decorrer dessa palavra, revela, fala comigo e eu irei transmitir. Não sei em qual a pessoa que vai alcançar essa palavra,
Mas se for a minha vontade, que seja toda a igreja. Mas se não for a minha vontade, que o Senhor fala diretamente com essa pessoa a qual o Senhor trouxe. Assim eu te louvo, Jesus, e assim eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, em nome de Cristo amado. Amém. E amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, porque Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero aqui, antes de ministrar essa palavra, agradecer, né, pelas pessoas que nos visitam hoje, né? Nós temos a Mônica aí que nos dá o ar da graça, né? Nossa irmã Roberta aí, que hoje também nos visita. Nós temos a irmã Val, que trouxe a sua mãe. A irmã Tina, que hoje voltou, está aqui com a gente. Nosso coração se alegra, né? Nós temos ali o seu Paulo, já estávamos sentindo saudade dele nesse lugar. O Ricardo, filho da irmã Dinesa, hoje se faz presente. Nós temos um amado irmão que veio a convite do irmão Márcio, que se faz presente hoje, né? Samara. Então, querido, nosso coração se alegra porque Deus ele tem reunido a sua família. E eu acredito que hoje não vai ser diferente. A atmosfera que aconteceu pela manhã vai acontecer à noite. Quem crê nisso? Então, fique ligado. A gente está aqui na frente, a gente tem observado quem tem prestado atenção na palavra. E muitas pessoas têm passado despercebido. Tem passado assim, sabe? É como se tivesse somente o corpo, mas o espírito está longe. Só que quando se trata de espírito, Jesus ele é espírito. E o espírito dele tem que fazer sintonia com o seu espírito essa noite para que algo aconteça. E a minha palavra diz, aqui a minha Bíblia diz, a palavra do Eterno diz que ele se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Então você tem que estar aqui, ó, para que você possa entender. Amém? Pela manhã nós estamos falando de um bom samaritano, trazendo algumas reflexões aqui, que no momento mais dificultoso da vida desse homem, ele esteve só praticamente, porque como pela manhã nós falamos, passou o levita, passou o sacerdote, e depois veio o bom samaritano, e se reuniu a ele e cuidou daquela pessoa. Só que aquilo ali foi uma bela explicação, a qual Jesus falava para um certo jovem: o que vou fazer eu para merecer tal coisa? Faça isso, mas eu tenho feito. Faça aquilo, eu tenho feito. Aí Jesus entra na circunstância da história e fala a história do bom samaritano. Ele disse: quem usou de misericórdia com esse homem? Quem foi? Ele disse: o bom samaritano usou de misericórdia, usou de bom agrado a esse homem. E Jesus olha e diz: então vai e faça o mesmo. O que Jesus mesmo estava dizendo? Você pode ser igual a ele. Se hoje você quiser ter um lugarzinho no céu, você tem que praticar o bem. Você tem que olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. Queridas, vezes eu fico lá em casa e do nada vem uma palavra na minha mente e Deus ele começa a me confrontar e dá vontade de chorar. Por quê? Porque quando você sabe que você tem uma vida voltada para Cristo, Cristo prova o seu coração. Umas semanas atrás, eu falei sobre a justiça, a misericórdia e a graça. Um certo homem pegou, dei exemplo de um carro, o menino bateu, ele usou, ele podia pedir assim que Deus, aquele homem viesse usar de quê? De justiça. Eu quero justiça. Não, você quebrou, você vai pagar. Ele podia usar de misericórdia, dizer: não, tudo bem, assuma teu erro lá e eu assumo o meu erro aqui, e assim a gente vai viver a vida. Mas aquele homem podia usar também da graça, chegar lá e dizer: não, tudo bem, eu sei que você não tem condições alguma hoje de pagar o seu prejuízo, eu vou pagar esse prejuízo, eu vou assumir o meu prejuízo, e você não vai cometer mais esse pecado, você não vai mais cometer esse delito. Isso é usar da graça. E um tempo eu pregava sobre isso, eu ouvi uma história que falou também sobre o bom samaritano. Hoje pela manhã nós falamos do bom samaritano. O que é ser usado como bom samaritano? É você usado por seu próximo. E quem é o seu próximo? São essas pessoas que chegam até você necessitada.
E eu cheguei com o irmão Diego, a gente tinha saído junto, aí fui para casa e um rapaz foi lá e deixou um ar-condicionado. E eu disse, poxa, eu estou tão cansado. Sabe que ontem a gente teve que dar o auxílio para a irmã Maciele, eu estava muito cansado, acordei cedo demais para fazer as coisas e não consegui dar um cochilo hoje à tarde para melhorar a mente. Aí fui trabalhar, e do nada, o camarada vem, pô, bate meu carro. Chega, o bichinho balançou. Ele passou mais na frente, parou, eu cheguei lá. Só que já tinha acontecido algo anteriormente, naquele mesmo lado, já tinha uma batida. O camarada, quando viu, não foi nem o meu, foi o dele. Ele se desesperou, disse, meu Deus, e agora? Quanto que é o prejuízo? Quanto que eu tenho que lhe pagar? Eu digo, meu amado, vá em paz. Vá em paz. Sabe o que a gente tira a conclusão com isso? Que Deus, Ele prova o nosso coração. Será que esse homem não estava precisando da misericórdia? Será que esse homem não está passando por uma necessidade tão grande ao ponto de trabalhar domingo fazendo aplicativo para levar o sustento para dentro da sua casa? Ninguém sabe a dificuldade que ele está passando. Então Deus, Ele começa a levantar samaritanos, não para usar para curar feridas, não para usar pessoas para levantar, mas para te dar uma esperança para essa pessoa. Ele pode muito bem dizer, eu não tinha como pagar, mas esse homem foi bom, Deus esteve na vida dele e na minha também, ao ponto dele abrir mão. Ele ficou com prejuízo. Poderia muito bem chegar e dizer, me dá tantos reais aí para me consertar esse carro, mas eu seria injusto comigo mesmo, porque o carro já estava batido. A gente olha o contexto da Bíblia, irmão Ítalo. Nós éramos essa pessoa que estava morta, praticamente, por causa da vida de pecado. Essa pessoa que estava à beira do caminho, sofrendo, né, espancada, éramos nós. Éramos nós. Só que a Bíblia fala que quando o homem ele pecou e foi destituído da glória de Deus, o homem viveu um declive espiritual. O homem viveu um momento tão difícil da vida dele, que ele não tinha mais sentido algum de viver. E eu sempre falo que, por ambição, por desejar ser aquilo que Deus era, o homem padeceu por tantas coisas, e perdeu o privilégio de usufruir do bom e do melhor do jardim. E eu sempre costumo falar, que quando Deus Ele expulsa Adão e Eva do paraíso, só foi do paraíso. Às vezes o homem passa por dificuldade, mas não quer dizer que o amor de Jesus cessou por você, não cessou. O homem escolhe o seu destino, o homem decide o seu caminho, o homem deseja fazer aquilo que o jovem fez, né? Pai, eu quero viver uma vida louca, então vive a tua vida. Ele não vai impedir. Mas no momento que você recorrer a Ele, Ele vai estar de braços abertos, Ele vai estar disposto a te levantar, te limpar, colocar uma sandália, um anel no teu dedo, uma nova vestimenta, e dizer, ei, o meu filho voltou, ele estava perdido, foi achado, foi morto, está ressuscitado. Sabe por que acontece isso? Porque o bom samaritano veio para resgatar a minha vida e a tua vida da perdição. O bom samaritano veio para levantar você, para levantar a mim e te dar uma nova vida. Ele usou de benevolência, Ele usou de misericórdia, Ele usou da graça para que você pudesse estar aqui. E Jesus, Ele veio dotado de um amor incondicional. Eu sempre falo que Jesus veio através de um poder, um amor que dinheiro nenhum compra, seu Paulo. Nada nessa vida, nem a riqueza do mundo pode comprar o amor que Jesus tem por você. Nada que a gente possa ofertar, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, como nós falamos de manhã, se não mover o amor, de nada vai adiantar. Será que Jesus ele veio simplesmente para morrer por causa de mim e de você, se não houvesse um amor envolvido nisso? Não existiu, nunca vai existir uma passagem na Bíblia que quando Jesus passou, Ele não operou um milagre, prodígios e maravilhas. Mesmo em Nazaré, quando Ele chega lá, poucas coisas Ele começa a fazer. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. A Bíblia fala que poucas coisas Ele conseguiu fazer. Mas se você olhar outras passagens da Bíblia, a Bíblia disse que uma certa mulher vem saindo de Naim com seu filho morto. Ela já era uma viúva. E Jesus vem passando e simplesmente se encontra com aquela situação. E Jesus, comovido de um grande amor,
Ele manda parar o cortejo. Ele toca no esquife e dá uma ordem para o menino se levantar. E você observa que naquele tempo, aquela mulher já era viúva. Não sei se naquele tempo existia uma pensão, mas aquela mulher dependia do seu sacerdote. A mulher dependia do seu esposo. E não sabemos nós, a Bíblia não diz qual era a forma que essa mulher vivia em termos de finanças. Não tinha como saber. Mas eu creio assim que quando um pai de família morre, sucessivamente o filho, ele toma essa responsabilidade, porque ele é o filho. E ele tem a incumbência de trazer o melhor para dentro da sua casa. Só que naquela hora, o filho morreu. E como essa mulher iria ficar? Como essa mulher ia conseguir viver? E chega um certo ponto que tudo se desespera, tudo não tem sentido. E aí as prerrogativas, as perguntas, as interrogações são levantadas em nossas mentes. O que eu fiz para merecer, Jesus? Será que o tempo chegou ao fim? Será que não foi eu o culpado? E começa a se jogar o achismo. Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. E Jesus olha para aquela mulher e diz simplesmente: não chores, não chores. Quando Jesus disse não chores, ela não conhecia Jesus. Mas quando essa pessoa diz não chore, por quê? Se ele diz não chore, é porque ele tem uma resposta para você. Ele tem a solução para o seu problema. Eu fico imaginando hoje pessoas passar por dificuldade e chegar com você chorando, dizendo: eu não sei o que fazer, eu tenho uma cirurgia para me pagar e eu não tenho um centavo no bolso. E quanto custa essa cirurgia? Essa cirurgia depende dessa ressonância. E quanto é essa ressonância? É 500, é 600, é 700. E eu não sei como fazer. E você levantar e disse: calma, não chore mais não. Quando diz não chore mais, porque você tem uma resposta, você tem a provisão. Jesus teve a provisão. A Bíblia diz que quando Jesus ora, aquele menino se levanta, ele devolve o filho para sua mãe. E Jesus, ele começa a fazer o bom samaritano na vida de muitas pessoas. Como foi ministrado aqui há algum tempo, Jesus está passando à beira do poço de Betesda, e quando chega lá, um homem que sofria por 30 e poucos anos. O que tu faz aí, Senhor? A cada ano um anjo desce, chacoalha as águas. Eu não tenho ninguém que seja por mim. Ninguém me coloca para me ser curado. Eu fico imaginando assim. Às vezes eu viajo, eu fico procurando entender. Será que Jesus não falou, simplesmente disse: calma, você não precisa descer as águas, porque eu cheguei aqui. Você não precisa fazer mais nada, sabe por quê? Porque hoje eu te digo: levanta, toma teu leito e vá. Hoje muitas pessoas hoje não têm crido naquilo que Jesus tem feito. Jesus continua sendo o bom samaritano. Por que eu falo isso? Porque Deus, ele tem usado você para outras pessoas. Deus tem usado outras pessoas para você. E você não consegue perceber isso. Hoje pela manhã eu estava comentando algo, seu Sérgio. Acho que o senhor lembra que quando a gente estava fazendo evangelismo, aí bati na porta, aí o rapaz abaixou o vidro, já um senhor, e aí eu ofereci uma água: o senhor aceita uma água? Aí ele meteu uma mão assim no bolso, como se dissesse: poxa, eu não tenho dinheiro, né? Ele disse: quanto é a água? Eu disse: não é nada, é de graça. Jesus está lhe presenteando com essa água. Ele pegou a água e disse assim: Jesus, tu és fiel. Quanto tempo esse homem não estava precisando de uma água? Só que às vezes as pessoas tomam tanta água dali daquele bebedouro, que a gente não sabe nem se é água mineral que a gente compra, não sabe nem se é pego da torneira. E se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas o bom samaritano disse que a água que ele te der, você não vai tornar mais ter sede. Sabe por quê? Porque sempre ele continua sendo a provisão na tua vida. Sempre ele continua sendo o provedor na tua vida. E a história dá seguinte sentido. A história, quando a Bíblia fala que quando aquela mulher está sofrendo por tantas dificuldades, eu vi um tempo, um videozinho, e eu consigo imaginar como foi o cenário, como foi a cena daquela mulher chegar e dizer: ei, eu ouvi falar de Jesus, e se eu for lá e eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, quer dizer, na parte inferior da sua bata, eu vou ser curada, vai acontecer algo na minha vida.
E essa mulher simplesmente não ficou esperando o milagre acontecer, ela correu atrás do milagre. E a minha Bíblia diz que quando chega na hora, ela no meio daquela multidão sufocando, ela consegue transpassar e ela pega. O que nós tiramos de exemplo disso hoje? Quando Jesus volta e diz: quem tocou-me? Quem me tocou? Hoje você pode olhar por tantas dificuldades, você pode olhar para tantos dos problemas, você pode olhar, a sua vida é voltada de tantas lutas, sofrimento, perseguições, tribulações, e no meio daquele grito, você não consegue chamar a atenção de Deus. Jesus, eu estou gritando, eu não consigo chamar a tua atenção. Quem foi que te disse? Jesus está a ponto de dizer: quem me tocou? E essa mulher se levanta e diz: mestre, eu te toquei. E Jesus disse: bem falaste a verdade, porque de mim saiu virtudes, de mim saiu poder, de mim saiu algo diferente. Só que fica imaginando, a dificuldade foi chegar lá em Jesus, passar por muitas multidões, dificuldade, porque todo mundo estava envolvendo o mestre, e muitos abraçavam, todos. Você também está nas mesmas condições. Você pode dizer: hoje o que eu vivo não é compatível com aquilo que Jesus quer que eu viva, então largue isso. Não é viável aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo não condiz com aquilo que Jesus quer, então faça aquilo que Jesus quer. O bom samaritano quer usar você para outras pessoas também. Você pode olhar para essas pessoas e dizer: poxa Senhor, por que a minha vida não é igual a daquela? Por que a minha vida não é igual a do fulano, do ciclano, do beltrano? A vida do A é melhor do que a minha, a vida do B é melhor do que a minha, a vida do C é melhor do que a minha. Mas vai ver o que é as procedências que ele faz para viver aquela vida. Mas eu quero te dizer que se você permanecer até o final, você vai ter a sua recompensa, porque o nosso tesouro não é aqui nessa terra, é lá no céu, e lá vai estar o teu nome escrito por dia da grande vida do mestre. O bom samaritano continua fazendo as suas maravilhas no nosso meio, irmã Zenaide. Jesus, ele tem providenciado todos os dias o pão. A gente olha hoje, irmã Val, a dificuldade que a gente passa. Quando a gente fala em dificuldade, eu já estava conversando com a minha mãe, e eu disse: Deus tem sido bom comigo. Tantos desemprego, tantas pessoas que se tornam concorrente, Deus envia as pessoas certas para bater na minha porta. Estou precisando do teu serviço, estou precisando do teu trabalho. E essa semana foi uma semana maravilhosa. Aí você olha e diz: mas como pode ser maravilhoso se você nem empregado é? Ei, quando você cuida das coisas de Deus, Deus ele provê as coisas para você. Quando você é fiel com Deus, Deus ele é fiel com você. As lutas podem até te levantar para confundir você, mas o Senhor vai te dar escape de todas elas. O nosso bom samaritano sempre vai trazer a provisão para nossas casas, para nossa família. Você sempre vai ter o que comer, o que vestir, o que beber. Sabe por quê? Porque não é por merecimento. E isso não é uma promessa. Ele prometeu isso. Só que muitas pessoas hoje, irmã Luísa, não conseguem conviver com isso, porque se tornam rudes, se tornam pessoas egoístas, soberbas, medíocres, avarentas. Aquilo que fala lá no livro de Timóteo, que vai vir dias em que as pessoas vão perder a afeição humana, porque serão amantes de si mesmo. Ah, eu não quero olhar para o fulano, se eu conquistei ele, por que ele não conquistou? Tudo bem, o sol nasceu sobre o justo e sobre o injusto, sobre o rico, sobre o pobre, sobre o branco, sobre o escuro, sobre todo mundo. Mas será que essa pessoa não precisa de um bom samaritano para que ela possa ter uma oportunidade na vida? Hoje a gente observa que hoje só entra no mercado de trabalho os QIs. Quem é isso? Quem indique, né? Só quem indica. Aí você se ilude fazendo cursinhos, estudando, aí tenta uma vaga. Aí quando você vai olhar, sua numeração está lá e você está na fila de espera. Mas porém, tem aqueles que pulam a janela. Aí você vai olhar e vai dizer: eu não consegui, porque não foi teus méritos, foi teus méritos. Mas tem quem indique lá dentro.
E hoje essas pessoas não pensam no próximo que lutou, que pagou um preço, que se dedicou a estudar. E outros não têm a sensibilidade de colocar a cabeça no travesseiro e pensar, dizer: ei, eu não fiz por merecer, então eu vou estudar para mim estar lá, porque vai ser algo digno para mim. Hoje Jesus, ele quer mudar muita história aqui de pessoas. Quando Jesus, ele olhar para você e dizer: ei, hoje chegou o grande dia, hoje chegou a revolução da tua história, hoje você vai sair do anonimato, hoje a sua história vai ter um significado, hoje a tua vida vai ter um novo rumo. Sabe por quê? Porque feridas que te causaram no passado, Jesus vai limpar. Marcas, sequelas que o destino te proporcionou, Jesus vai cicatrizar. E se for necessário restituição, Ele vai restituir, porque o bom samaritano continua trabalhando em favor dos seus filhos. E sabe onde começou tudo isso? Quando Deus, ele entregou Jesus por você. Quando Jesus, ele veio morrer por você. E a humilhação foi tão grande, o preço de sangue foi tão alto, que muitas pessoas dizem que se nós hoje tivéssemos se passar pelo que Jesus passou, a gente ia morrer, porque a dor era insuportável. Outros estudiosos dizem que a pior forma de humilhação da época era a morte de cruz, porque aquilo ali foi feito para os ladrões, para os malfeitores, e Jesus foi crucificado da pior forma possível. Era uma forma de tortura. Outra coisa era a parte de açoitar. Muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus, ele morreu praticamente asfixiado. Era para acontecer isso, porque no momento do açoite as feridas se abriam e praticamente os pulmões ficavam à mostra. Que amor é esse para se submeter a tal ponto? Que amor é esse ao ponto de se entregar para que você viesse estar aqui? Hoje você olha para sua família, você tem sentimentos porque você convive dia após dia. Não toca no fulano, não toca no ciclano, porque você vai ver bicho na tua frente. Agora você imagina Jesus se transformar como um leão da tribo de Judá em favor de você. Ele tem cuidado como menina dos seus olhos, você. O bom samaritano tem curado as feridas, traumas do tempo que você nasceu para cá. Se você perguntar: pastor, o senhor acha que a minha vida foi fácil? Eu não acho. Eu não acho. O bom samaritano tem cuidado de você há muitos e muitos anos, há muitos e muitos anos. Eu já contei essa história, está aqui a minha mãe hoje, graças a Deus ainda é viva. E eu não tenho vergonha de dizer que quando a gente era jovem, a gente saía com ela. Ela pegava na mão da gente, da minha mão e da mão da minha irmã mais velha, e a gente saía para fazer cobrança de perfumes que ela vendia da Avon. E eu lembro como se fosse hoje que ela vendia aqueles perfumes da Charisma. E quando ela chegava, já era tarde, umas 10 e pouco, aí ela parava num comércio e comprava um crush. Quem tomou crush aqui? Comprava um crush, um refrigerante de garrafa de vidro, comprava 3 pãozinhos, me dava pra gente merendar, quase na hora do almoço. Passava no comércio, era tudo a retalho. Parece que eu estou vendo a cena. Ela dizia assim: me veja só um pedacinho de jabá para temperar o feijão. E me dê aqui um copinho de óleo, meio quilo de feijão, meio quilo de farinha, meio quilo de arroz. Meu pai na época trabalhava na estrada como motorista, e ele precisava entrar nessa cidade nova aqui para tirar madeira, porque as indústrias no tempo eram movidas a caldeira. A caldeira era por causa da lenha, não tinha GLP, que hoje já é diferente, já é mais sofisticada. E eu lembro que o meu avô tinha que tirar dinheiro para os 2 caminhões, para óleo diesel, tinha que tirar dinheiro para gasolina, para 2 motosserras, tinha que ter dinheiro para comprar comida para praticamente 15 homens todos os dias. E ele deixava uma carrada de madeira tirada num dia, já para o outro
E essa que estava aqui, ele já ia entregar de manhã, e quando voltava, já estava outra pronta para o outro dia. Praticamente ele conseguia vender uma carrada de madeira por dia. E quando ele recebia, eles chamavam os meus tios, chamavam meu pai, e é como se fosse hoje, dizendo assim: pega 30 para ti, pega 30 para ti, e 30 para ti. E às vezes ele sentia pena e chegava e dizia: pega R$2 para ti, e me dava R$2. Como se fosse hoje. Naquele tempo não era real, era cruzeiro. O tempo foi passando e a gente foi vendo a evolução. Nós chegamos a morar num lugar onde a nossa casa passava um garapé por baixo, e como a gente era pequena, a mamãe não dormia sossegado, com medo da gente cair, a água levar. Chegou um tempo que o meu pai, ele conheceu umas amizades que ele perdeu o sentido da família. Meu pai caiu no mundo da perdição, e nós tivemos que se levantar para ajudar o meu irmão que era pequeno. E eu já contei isso para você, que eu tive que vender picolé, eu tive que vender café, eu tive que vender din-din, eu tive que fazer o que for necessário para ajudar a minha mãe. E hoje a gente olha a provisão da boa samaritana aí, ó, de guardar os seus filhos, de proporcionar sempre o melhor. Por que eu digo melhor? Porque eu cansei de ver ela chegar e servir o prato dos filhos e ela não ter. Só que como é criança, a gente não consegue entender que a mãe tira do seu para dar para o filho, o pai deixa de comer para dar para o filho. Você pode dizer: não, isso não é verdade, a mãe deixa. Eu digo: é muito diferente. Se for lá em casa é diferente, né? Eu deixo de comer para eles comerem. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos o bom samaritano, não só na nossa casa. A gente tem que ser o bom samaritano na vida de outras pessoas também. Como nós falamos de manhã, que Deus, ele prova o nosso coração. É tão gratificante hoje a gente olhar, a irmã Luísa postar. Hoje nós recebemos um convidado especial. O rapaz foi entregar um saco de terra preta e estava almoçando lá. Sabe Deus quanto tempo ele estava sem almoçar, sem comer? E um prato de comida na vida de uma pessoa, nós temos um galardão muito grande, que Deus, ele disse: se você der um copo de água, você já tem um galardão. Então tudo aquilo que você plantar na vida do seu próximo, você vai ter galardão da mesma forma. Aí olha para você hoje, o que você tem, o que Deus pode te entregar, o que Deus, ele pode mudar, o que Deus, ele pode fazer. Você pode dizer: Deus, eu acredito. Você não acredita. Você não acredita. Porque se você acreditasse, você mergulhar, você não simplesmente entrava. Eu estava vendo uma ilustração de uma história de Paulo, e ele falando com uma certa pessoa, e ele perguntou algo, e ele disse: compare o oceano. E ele falou umas coisas assim, porque o camarada começou a entender, que ele disse assim: assim é Deus, ele é tão grande que a gente não pode pegar ele na palma das suas mãos. Deus, ele é tão grande que nós não conseguimos pegar ele na palma da nossa mão. E ele compara a Deus como aquele oceano. E hoje a gente olha de quem é. Hoje a gente olha, queridos. Deus, ele tem um mar para você passar. Deus, ele tem um mar grandioso para você transpassar e se deparar com a sua vitória. Só que tem pessoas, Ricardo, que tem medo de mergulhar. Tem pessoas que entra na água e só chega até uma certa altura das suas pernas. Vamos fazer uma comparação. Tem pessoas que têm tentado mergulhar dentro de uma caixa d'água, onde Deus, ele tem um oceano para você passar, para você usufruir. Deus, ele não limita a bênção para os seus filhos. Deus, ele não limita nada para você. Só que a gente não sabe recorrer a ele. E se você olhar hoje, pastor Anderson, Deus, ele tem trabalhado de uma tal forma que ele tem suprido a nossa necessidade diária. Nossas necessidades diárias. Agora, você se contenta com aquela necessidade? Imagine aquilo que for transbordante. Aquilo que transbordar na sua vida.
Quando Deus começar a abrir os céus, a tua vida vai ser um alvoroço de vitória. E você vai olhar e vai dizer: Deus, o que eu fiz para merecer tanta coisa? Vai vir tanta bênção para você que você nem pediu, mas Deus ele vai achar graça em você e vai te entregar. Você é merecedora sim, e Deus ele galardoa todo aquele que o busca. E eu quero fechar essa palavra aqui. A minha Bíblia diz que Deus ele não pode colocar vinho novo em odre velho. Deus ele não pode pegar uma calça velha e colocar um remendo novo, porque os panos não vão se casar, vão rasgar. E porque o odre velho, se tiver vinho novo, ele vai se arrebentar também, não tem estrutura. E Deus ele precisa que nós viemos descer a olaria de novo. Por que, pastor, só fala isso? Porque hoje Deus ele precisa de algo novo para você. Essa velha natureza, essa carne pecaminosa, esse corpo corruptível, ele precisa de mudança, ele precisa de transformação. De que forma? Recorrer a Ele, através de quê? Pedir perdão, se render aos pés dele e dizer: eu não sou merecedor. Porque quando você diz que você não é merecedor, Deus te faz merecedor. Quando você diz que você não é capaz, Ele diz: ei, eu estou contigo aonde você estiver. E a capacitação não vem de mim nem de você, vem dele. E quando Deus ele quiser abrir a porta, quem vai fechar? Assim a minha Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. E tem até um louvor que diz: quem impedirá o agir de Deus? Você vai dar a volta por cima, queridos. Você pode estar dizendo: pastor, mas já demorou tanto tempo. Não tem problema, mas vai alcançar sim o dia certo. Nós estamos em fase de aprendizado, uma fase de amadurecimento. Nós estamos em fase de aceitação. Porque quando Deus ele vê que você está apto, que aquela bênção não vai fazer você se desviar, Ele vai te entregar. Tem pessoas que aqui ainda não recebeu o carro, porque se tiver carro vai deixar de vir para a igreja para ir sair. Estou te falando, Sérgio. Falava para Deus que eu queria um sítio para ir fazer encontro com Deus. Mentira. Deus, eu quero fazer 2 galpões para fazer encontro, para fazer vigília. Mentira. Deus conhece o meu coração assim como Ele conhece o seu. E quando Ele olhar para você e ver que Ele vai ser sempre prioridade, não os seus desejos, aí Ele vai te entregar. Sabe por quê? Porque você não vai fugir, você não vai trocar. Peça perdão de Deus hoje. Será que você não tem feito algo errado e Deus ele não tem se agradado? Hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite de pedir perdão. Hoje é um dia, uma noite de você aceitar o perdão também. Se reconhecer como homem, mulher frágil, pecador. Porque a aceitação de Deus por nossas vidas já se faz presente. Porque nós seremos destituídos, né, da glória dele. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a minha Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é um quê? É uma nova criatura. E se você ainda não é essa nova criatura, há um tempo de hoje você pedir perdão e voltar a ser essa nova criatura. Porque vai chegar uma hora que aquela palavra que diz lá no livro de Abacuque: a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. Aquilo que era errado para você, aquilo que não prestava para você, você vai tirar de letra e você vai receber uma dupla honra. E vai ser diferente daqui para frente. Quem querer se diga amém. Se coloque de pé.